Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição do Saúde Soluções aqui na tela da Band no YouTube. E atenção, atenção porque hoje ele está de volta atendendo a pedidos. Falar de comportamento humano, falar do lado psicológico é sempre muito bom. Dá o que falar e as pessoas pediram e ele está de volta. Doutor Luiz Malta, psiquiatra, eu já vou pedir para que a nossa edição coloque aqui o currículo, que se eu ficar falando, a gente vai ficar muito tempo aqui desse primeiro bloco, só falando do currículo dele, ele está de volta. E hoje o tema é muito interessante, daqui a pouco vocês vão saber qual é. Doutor Luiz Malta, mais uma vez, bem-vindo de volta. Obrigado, HG. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui de volta. Estamos à disposição para mais um bate-papo. Doutor Luiz Malta, o assunto que a gente fica tratando aqui antes da câmera ligar é bom. Tinha que fazer parte do programa, né? Tem que ter os bastidores, né? Os bastidores, porque a gente fala de tudo um pouco, né? A gente vai de comportamento humano a comportamento animal, passa por carros antigos e volta para esse que a gente vai tratar aqui hoje. Até de psiquiatria a gente fala, né? Até de psiquiatria a gente fala. Gente, mais uma vez, então, só lembrando que todos os episódios anteriores do Saúde Soluções, eles estão disponíveis no canal do YouTube da Band, da TV Band Minas, e breve também estará disponível no meu canal pessoal, @EvertonGuimarães. Então você digita aí youtube.com/@Everton Guimarães, em breve. Além dos assuntos relacionados ao futebol, a gente vai ter também nossos episódios do Saúde Soluções disponíveis também no meu canal. Doutor Luiz Malta, eu recebi aqui, e falei, até comentei com você antes, recebi aqui recentemente, doutor Roberto Fonseca, dei um exemplo a uma das entrevistas anteriores aqui, eu não me lembro exatamente com quem foi, sobre algo que o doutor Roberto Fonseca veio tratar aqui, que eu achei muito importante, principalmente para os dias que estamos vivendo, que é o excesso de tudo, né? O excesso de medicamentos, o excesso de tratamentos e, consequentemente, o desperdício que há por trás disso, principalmente o desperdício de tempo e dinheiro. Onde o doutor Roberto Fonseca, brilhante oncologista, uma grande referência, quis chegar. Que assim como em qualquer segmento, no segmento também, na área da medicina, há os profissionais que são comprometidos, cuidadosos, e há os que são que não têm tanto cuidado e que são mercantilistas, né? Então ele estava dizendo do risco que é você causar um número excessivo de tratamentos para um paciente que já está debilitado e que não tem melhora nenhuma, ele não vai nem piorar nem melhorar com aquilo. Medicamentos que não melhoram e nem pioram, mas isso sendo comercializado à exaustão entre os pacientes com câncer e tal. Mas hoje a gente vai falar, já que é a sua área da psiquiatria, da psiquiatrização excessiva no nosso cotidiano. Você acha que tá demais mesmo, doutor? E explica por que você acha que tá demais. Bom, HG, o que existe, né, é que houve uma revolução de uma área do conhecimento chamada psicofarmacologia, né? Isso nos últimos 30 anos, principalmente, final dos anos 80 para cá, né? E essa revolução da psicofarmacologia possibilitou uma série de novas abordagens de tratamento, tirar pessoas da depressão, o TDAH ficou em evidência, várias formas de autismo têm tratamento psicofarmacológico, né? Então isso colocou em evidência muita coisa. E como toda evolução da civilização, ela é muito pendular, né? Então, pessoas deprimidos crônicos, né, que não melhoravam com os tratamentos disponíveis, de repente começaram a melhorar, esses tratamentos passaram a ser propostos para pessoas que eventualmente não têm tanta indicação assim de tratamento para depressão. Às vezes a pessoa está vivendo uma situação ruim, né? A pessoa está com dívida, a pessoa está com um casamento ruim, a pessoa está com um emprego ruim, relacionamentos tóxicos, etc. E isso acaba sendo colocado no rol da depressão, né? Isso para falar de depressão, que é o quadro mais conhecido, mais fácil da gente visualizar, né? Então, começou a haver uma grande frustração, né? Pessoas procuram um psiquiatra para poder colocar seus problemas, suas angústias e tudo. É dado um diagnóstico, né?
nem sempre com os critérios adequados para dar esse diagnóstico, e é prescrita uma medicação. Essa medicação nem sempre vai ser a resposta que a pessoa está querendo. Ela precisa ser convidada para mudar o ambiente que ela está vivendo e que está causando aqueles É sintomas. curioso que eu adoro dar exemplos de situações que são do meu convívio. Claro. Então, eu tenho um amigo, que é uma figura extraordinária, que eu me lembro uma vez que eu estava saindo de férias e ele me ligou, eu estava seguindo para o aeroporto, ele me ligou e eu até com um pouco de pressa, falei, atendo ou não, atendo ou não? Falei, eu preciso atender, porque não é de me ligar. Liguei, ele disse, olha, me indica um psiquiatra, porque eu não estou bem. Certo. Aí eu disse, tá, eu vou te indicar, fulano de tal, muito bom. E ele disse, mas o que eu preciso mesmo é de remédio, não é de conversa. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Indico assim mesmo? Por quê? Por que o paciente entende que ele precisa de medicamento e ele não quer? Se uma consulta do Dr. Luiz Malta, você é capaz, de repente, numa consulta, de identificar talvez algo que não seja o que ele de fato está imaginando que está sentindo, que é uma depressão, mas ele quer o medicamento. Como é que controlar isso, hein? É por isso que o pior paciente que normalmente a gente tem são os médicos, né? Porque os médicos se automedicam, né? Eles têm o poder de fazer receita e tudo, e muitas vezes acham que podem resolver as questões todas com remédio, né? Remédio é uma ferramenta extremamente importante, né? Mas a avaliação geral do psiquiatra, né, eventualmente para encaminhar para uma psicoterapia ou para algum outro tipo de suporte, é tão importante quanto, né? Eu gosto de dizer que o raciocínio do psiquiatra se baseia num tripé, né? Esse tripé é a parte medicamentosa, a parte ambiental, né? Esse exemplo que a gente está dando de casamento ruim, relações tóxicas, dívida, né? Droga, alguma coisa assim. E ainda tem a terceira perna, né, desse tripé, que é a história da pessoa, a bagagem psicológica dela. Saber a mistura disso, a proporção de cada um dessas ordens de grandeza no problema que está levando a pessoa ao consultório psiquiátrico é a chave do sucesso para o tratamento, que muitas vezes, infelizmente, para só nessa primeira perna. Está triste, está deprimido, toma um antidepressivo. Está irritado, está desatento, é bipolar, vamos passar um estabilizador do humor. É uma criança agitada, vamos entender que é TDAH e passar uma medicação adequada para aquilo. E nem sempre, né? A gente tem que avaliar todo o contexto, principalmente a parte ambiental, né? Muitas vezes esse sintoma, que são a ponta do iceberg, né, são um pedido de socorro. Né? O ambiente, em geral, causa esses transtornos, doutor Luiz? O ambiente, se o ambiente familiar não é muito saudável, se o ambiente profissional não é muito saudável, amplia o problema da depressão, ou por vezes não há uma depressão, há algum tipo de irritação, como você mencionou, e as pessoas misturam as coisas, e aí está o problema. É não ter um profissional capaz de identificar se é um quadro de irritação ou se é uma depressão. Como é que a pessoa sabe que está com depressão, afinal de contas? Aí é que entra a avaliação do psiquiatra, né? Eu vou te dar um exemplo de hoje, né? No consultório hoje, não é semana passada nem nada. Uma primeira consulta, um paciente chegou hoje, 38 anos de idade, com a queixa de depressão com crises de pânico. Chegou lá para ser medicado. Vamos conversando, vamos conversando, vamos conversando. Esse paciente, ele está no mundo corporativo, ele mora em Belo Horizonte, trabalha em São Paulo, está na ponte aérea 2 vezes por semana, ele tem um empreendimento próprio aqui em Belo Horizonte, ou seja, além de estar no mundo corporativo e em São Paulo, ele tem que tocar o empreendimento dele, que demanda muita energia, tem 2 filhos pequenos e o casamento dele está em crise. Ou seja, todos os motivos possíveis. A medicação é a última das alternativas aí, né? Claro que a gente vai passar alguma coisa para poder acalmar e tudo, mas a primeira abordagem a ser feita numa situação dessa, cara, você precisa fazer escolhas, né? Ou você está no mundo corporativo, em São Paulo, que é uma agenda louca, de segunda a sexta, ou você está no seu empreendimento. Se estiver nos dois, provavelmente você vai fazer mal os dois e não vai ter tempo para cuidar dos seus 2 filhos. Isso está te deixando culpado, isso te deixa, né, pensando. Enfim,
Tem que mudar esse fator ambiental. Qualquer medicação que a gente passar com o intuito de resolver esse problema, nós só vamos cronificar o problema e, no médio e longo prazo, frustrar nosso paciente. E, infelizmente, isso acontece demais. Ô, doutor Luiz, nós vamos entrar mais profundamente nessa questão da psiquiatrização excessiva, mas deixa eu só perguntar uma coisa. As pessoas confundem um alto grau de ansiedade com depressão? Isso é comum no seu consultório? Sim, é comum porque, do ponto de vista químico, né, neuroquímico, ansiedade e depressão são primas, né? Elas andam juntos, são os mesmos neurotransmissores. Mas né? como é que o doutor Luiz Malta identifica a diferença entre as duas, se elas são tão próximas, caminham juntas? Normalmente elas estão juntas. Depressão, sintomas ansiosos e sintomas depressivos andam juntos. O desafio do psiquiatra é entender qual que é a proporção dessa mistura. Explicando de outra forma, praticamente todo quadro depressivo tem algum sintoma ansioso. E praticamente todo quadro ansioso vai ter algum sintoma depressivo. Né? A questão é a gente entender qual que é a proporção dessa mistura. E por sintomas depressivos, a gente precisa entender, depressão não é sinônimo de tristeza. Depressão é falta de prazer. Né? O principal é isso. Nós falamos na outra entrevista. Né? A característica principal da depressão é a ausência de prazer. Nada dá prazer. Nada? Né? Nada. Muito raras coisas dão prazer. Então, acordar para trabalhar, conversar com os amigos, para trabalhar, sair, vamos tirar férias na praia, tudo assim. Então vão. Né? Não tem aquela, hoje tem uma entrevista com a HG, vai sair na Band, olha que coisa legal, tal. Quadro depressivo, tem que ir lá, né? Então vamos. Então essa falta de prazer, ela é latente, né? Ela é presente, tanto nos quadros ansiosos quanto nos quadros depressivos. Mas em que ponto a ansiedade requer a procura de um profissional? Como é que eu identifico? Porque eu, por exemplo, sou ansioso. Sim. Né? Aquela velha história de uma mensagem da minha esposa dizendo: Everton, quando chama de Everton, eu já fico preocupado. Preciso falar com você. Preciso falar com você, mesmo você tendo a plena convicção de que não tem nada de errado, você vai sempre achar que tem. Claro. Outra coisa, o porteiro diz: seu Everton, a polícia está na sua porta. De repente pode ser a polícia florestal capturando um bicho que está na minha porta, eu já vou achar que tem... E não tem nada. Uhum. Sabe, onde que eu identifico que... Não, eu estou num ponto que eu preciso procurar o doutor Luiz Malta, porque... Considerando que ansiedade é um componente normal do psiquismo, você deve procurar um psiquiatra quando você sentir que está disfuncional. Mas o que é estar disfuncional? Você estar, por exemplo, num jantar com a sua esposa e tudo com a cabeça lá longe. Você entendi. estar aqui no estúdio com a moça, tomando nosso cafezinho, isso aí, você está irritado, você está brigando com todo mundo. Você está com aquela sensação de descompasso em relação ao resto do mundo, né? O ansioso, ele acha que está funcionando num ritmo diferente. Isso é uma característica muito marcante. Tem um quadro da ansiedade que é o que eu tenho, tá? Eu mando uma mensagem para o doutor Luiz Malta, o doutor Luiz Malta é monossilábico na resposta, eu falo: pronto, o doutor Luiz Malta está com raiva de mim. Meu Deus, o que eu fiz de mal para ele? E aí eu começo a alimentar na minha cabeça, eu começo a pensar em que ponto eu posso ter desagradado o doutor Luiz Malta, que eu mandei para ele um textão e ele me respondeu: sim. Eu devo procurar o doutor Luiz Malta? Não, por isso não. Né? Agora, isso normalmente é um ingrediente a mais num quadro cheio então, de já pode marcar coisas, minha consulta. Né? Porque isso é um problema e não é só meu, tá? Eu acho que isso é um problema do nosso cotidiano. De você querer ter uma resposta mais rápida, das coisas serem dentro do seu tempo. Se a pessoa não te responde no mesmo tom que você encaminhou uma mensagem de áudio, ou até mesmo uma ligação, você ligar para um parente, e esse parente às vezes está resolvendo mil coisas, e aí quer terminar rápido a conversa, e você nota, e você já começar a alimentar que tem algum problema envolvido no processo. É algo que eu acho que aflige mais gente, né?
Sim, isso aí envolve algumas outras questões, né? Principalmente questão de autoestima, né? Questão da maneira que a pessoa conduz as relações, né? Mas você tocou num ponto importante. A sociedade atual é ansiogênica, né? A sociedade atual é geradora de ansiedade. Por quê? Por causa Pela rapidez. Tudo é muito rápido? Tudo é imediato, né? Então, poxa, quando inventaram, você vai lembrar disso, quando inventaram o Sedex, né? Meu Deus, Sedex 10. Não, Sedex. É, né? No depois dia do Sedex 10 é um seguinte, derivado. no dia seguinte a encomenda está em casa, né? Ótimo, desde que seja uma situação de exceção, É verdade. né? Agora todo mundo quer o Sedex, aí criaram o Sedex 10, né? Agora não existe mais o ritmo, né? Então isso chama efeito maré, né? Toda vez que a coisa fica rápida, fica eficiente, o padrão muda. É como se a maré subisse. Então, quando inventaram o e-mail, poxa, eu mando um texto para o HG e ele chega imediatamente. Só que você não era avisado que chegou, né? Sim. Você ia ver só quando você abrisse seu computador e tal. Hoje Então, não. Hoje o e-mail é tido como um meio de comunicação lento. Isso, né? isso. Porque tem o WhatsApp. O WhatsApp, né? que é mais Que é rápido. mais rápido. Então, vai subindo. E isso é gerador de ansiedade. Você imagina se a gente tivesse marcado essa reunião por carta. Que Não, você manda uma antigamente era carta, assim, né? né? Você manda uma carta registrada para o meu consultório. Eu Eu recebo vou algumas na receber Band a de vez em carta, quando. depois eu vou responder a carta, né? Aí inventaram o fax, pô, mas por fax, Olha, né? que era tão rápido. Era então, rápido. a coisa tempo. vai subindo, né? Mas essa saraivada de informações que a gente recebe por todos os meios, a gente é vigiado 24 horas, né? Isso é gerador de ansiedade. Isso gera ansiedade, né, doutor? E não tem como a gente se afastar. Como é que vai se Não, não tem afastar? como. Agora, nem por isso a gente deve psiquiatrizar a coisa, voltando para o tema da nossa conversa, né? É de todo mundo achar que tem problema a Todo ponto mundo de achar precisar que de um vai tratamento. resolver com um remédio, com um fármaco, né? Isso é muito preocupante. A maioria dos pacientes querem medicamentos, doutor? E Não, não um não. tratamento mais aprofundado de conversar, entender o problema? Não, para o meu público, não. A maioria do público que eu tenho, ele realmente deixa nas mãos do médico a decisão de medicar ou não. A gente vai parar nesse ponto que eu quero continuar, e aí, exatamente dentro do tema, voltar nessa questão dessa pancada diária que a gente recebe de informações de todos os pontos, e você recebe a todos os momentos em vários aplicativos, na televisão, no rádio, e isso está trazendo um monte de transtornos e as pessoas acham que o médico e os remédios é que vão resolver, porque o problema é muito grave. Nós vamos continuar falando disso daqui a pouco, na volta do intervalo. Peço para que você fique por aí, porque o doutor Luiz Malta, psiquiatra, meu convidado de hoje, volta comigo na sequência para o segundo bloco do Saúde e Soluções. Até já. Gente, estamos de volta com Saúde e Soluções. Estávamos aqui durante o intervalo conversando sobre o café, né? Eu disse que uma vez estava tomando um café e um amigo disse: Everton, você sabia que na França as pessoas não tomam café habitualmente depois das 3? Eu falei, não sabia. Eu imaginei que ele estava errando. Não seria depois das 18? Não, depois das 3 da tarde. Eu falei, não sabia. Mas engraçado, quem vai a Paris, por exemplo, fala que as cafeterias, inclusive depois das 3, estão cheias. Mas ele falou, de turistas. Eu falei, caramba, isso não pode ser verdade. Aí eu comentando aqui no estúdio, e o doutor Luiz Malta disse, que é meu convidado de hoje, psiquiatra. Everton, quando há algum tipo de problema, a primeira coisa que eu peço para cortar é o café depois das 4 horas. Eu com sono. Conte-me mais sobre o assunto. Então, depois das 4... Ontem, à noite, era umas 7 da noite, em casa tinha acabado a energia, sabe, doutor Luiz? Aí eu falei com a minha esposa assim, você está sentindo um cheiro? Ela falou, não, veio de café. Ou seja, ela estava entendendo que eu estava cantando um cafezinho. Vou ali na padaria, vamos tomar um café. 7 da noite nós fomos tomar um café. Aí fomos dormir lá para 1 da manhã, 2 da manhã. Então é isso. Determinados problemas, o doutor Luiz Malta manda cortar o café depois das 4. Por quê? Problema de sono, né? Quando a pessoa tem algum problema. A questão da psiquiatrização, né? Esse exemplo é muito bom por causa disso. A pessoa vai com a queixa de insônia, ou dificuldade para dormir, ou de sono insatisfatório. Antes de passar um remédio para ela dormir,
A gente tem que entender como é que é a rotina dessa pessoa. Toma café, 1 litro. Ó, toma 5 cápsulas de Nespresso por dia, Meu né? Deus. 2 delas lá para 7 horas da noite. A pessoa realmente não vai dormir bem, Me né? mexe mesmo, doutor, no Mexe, sono. o café é um estimulante, né? É mesmo, eu Para pensava que não era... algumas pessoas não mexe, mas para a funciona... maioria mexe. Ah, né? entendi. Então tem gente que não Tem sente gente- tanta não, diferença. Não, eu mesmo posso tomar café meia-noite, tranquilamente. bater na cama e dormir, não tem problema nenhum. Mas muita gente é sensível ao efeito estimulante do café. Então, cortar o café depois das 4 horas da tarde. Aquele lanchinho da tarde, cafezinho para despedir dele, só amanhã. Olha que coisa interessante. O café, para quem toma muito, como é o meu caso, eu sou talvez o maior cafezeiro que eu conheço. Eu acho que eu tomo 1 litro de café por dia, assim, eu acho. Uhum. Me acelera, porque eu tenho a sensação de que sim, que ele me acelera. Acelera. Que quando eu tomo muito café de manhã, eu chego na televisão na hora do almoço, eu tô louco. Então acelera mesmo. Acelera a ponto de algumas pessoas mais sensíveis, e eu me coloco nesse grupo, ter extrasístole. Ter Dá uma acelerada. arritmia. Não, arritmia mesmo. O coração é tum, 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 tum. Eu tenho isso. É por causa do café. Vou parar. Provavelmente por causa do café. Então vou parar. Eu tenho isso. Já viu a bateria da mangueira quando dá aquelas Quando dá paradas? aquelas erradas. Não é que dá errado, dá um contratempo ali. Meu Isso. coração de vez em quando dá isso. Ele vem, dá uma batida diferente. Tem uma extrasístole, né? Vou uma, parar. Uma a mais. Mentira, parar não vou diminuir. Eu não consigo parar. Doutor Luiz Malta, a gente estava falando aqui no bloco anterior sobre, nos dias de hoje, não vou dizer qualquer coisa, mas muitos fatores levarem as pessoas ao consultório e as pessoas acharem que tudo é depressão, que tudo tem que ser tratado pelo psiquiatra e que tudo tem que ter indicação de medicamento. Como é que você tem lidado com esse excessivo número de pacientes? E aí, os pacientes que chegam e destacam que ali há uma depressão, outros que ali há um TDAH, outros dizendo sobre a questão que isso está muito discutido. Eu queria que você falasse sobre a questão do autismo em crianças e adultos. Também passa do ponto, as pessoas estão passando do ponto também com esses outros assuntos, além da depressão? Olha, a gente tem que ser muito cuidadoso nessa resposta, porque eu não quero aqui minimizar o sofrimento de quem de fato precisa de uma assistência psiquiátrica, de uma assistência psicofarmacológica, né? Muitas vezes as pessoas colocam a indústria farmacêutica como uma adversária da medicina, né? Isso não é verdade. A indústria farmacêutica é uma aliada, né? A medicina caminhou a passos largos nas últimas décadas, né? Em grande parte graças à indústria farmacêutica. Então nós não estamos aqui fazendo campanha contra um diagnóstico bem feito, contra um tratamento bem indicado. Vejam bem, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes existe um ambiente desfavorável para a pessoa se desenvolver, né? Ou, em outras palavras, um ambiente favorável para que apareçam sintomas de determinadas doenças, depressão, ansiedade, variações de humor, autismo, déficit de atenção, isso tudo, e a coisa fica resumida nessa ponta de iceberg e não ser abordada adequadamente fatores ambientais que levam a pessoa a apresentar esses sintomas. Então, a questão do autismo, né? Qual que é a história correta, né? Os autistas, até a virada do século, eles estavam isolados e institucionalizados, né? Eles estavam dentro de hospitais, asilos, o que fosse. Hoje, o Tratavam autista... como se eles não pudessem conviver em sociedade? Eram tratados como pessoas incapazes, perigosas às vezes, né, e tudo. Hoje não, eles estão reinseridos na sociedade, a sociedade está caminhando para acolher cada vez mais esse público, né? E os tratamentos, principalmente tratamentos não farmacológicos, né? A gente tem que tirar o chapéu aqui para os nossos colegas fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né? Que fazem um trabalho brilhante com esse público. Agora, o que acontece muitas vezes é que crianças que não são autistas, né? Elas estão com excesso de tela, excesso de tablet, excesso de joguinho, falta de variação de estímulos, né? Muitas vezes porque os pai e a mãe trabalham o dia inteiro, a criança fica
Entregue as telas. Entrega as telas, né? Aí a criança vai desenvolver problemas de autismo. Ela vai interagir é um problema pouco. que dá para desenvolver? Não, características de autismo. sim, Desculpa, sim, eu sim. me expressei mal. Ela vai interagir pouco, ela vai ficar sem paciência, ela vai evitar trocar olhares, vai evitar trocar experiência. Por quê? Porque ela está viciada naquele mundo digital ali. Isso não é autismo, né? Isso é que a gente tenta desfazer lá no consultório. Esse exemplo que você me pediu para dar é muito bom, porque ilustra, né, o problema do ambiente, né? Então, às vezes eu recebo lá no consultório jovens, né, pré-adolescentes e tudo, que não conseguem sair do celular, né? E não é porque são autistas, é porque estão condicionados a só enxergarem estímulos interessantes na tela de um E smartphone. as redes sociais, elas trabalham cada vez mais, inclusive hoje, monetizando, pagando para as pessoas ficarem mais tempo, né? Só para você ter uma Sim. ideia, o TikTok é um produto que ele monetiza as pessoas. Quanto tem mais mais tempo você visualizações. ficar ligado na tela, né? Quanto mais tempo, mais você vai ganhando. Então tem gente ganhando, inclusive até um bom dinheiro, simplesmente por ficarem com a tela aberta ali, eu não sei exatamente fazendo o quê, mas estão pagando. Então, por vezes, eu tenho uma conta no TikTok, apareço pouco por lá, mas tenho, que quando eu abro, eu clico no aplicativo, aparece uma caixinha com um valor. Ó, se você ficar ligado tanto tempo, você vai ganhar X reais. Uhum. Quer dizer, a estimulação também é um grande problema. Sim. Porque por mais que você tente se afastar, eles vão te puxando, e até quem tem controle sofre com isso, doutor. É o negócio deles, né? Eles querem vender o que a plataforma quer, né? O que o YouTube quer, o Instagram quer, o Facebook, o TikTok. Aumentar tempo médio. Ela quer que você fique ali, naquela plataforma, né? Então, cada um acha o seu mecanismo. Cabe, principalmente nesse público, né, de pré-adolescentes, adolescentes, cabe aos pais educar, orientar, investir tempo e energia para fazer o filho entender que o mundo é muito mais do que aquilo. Um fenômeno desse aconteceu com a indústria do cigarro, né? Você deve lembrar, nos anos 80, as propagandas de cigarro absolutamente normais. Grandes hits da música mundial. Hits, né? E sempre cenas de muito prazer, né? Esporte radical. Isso. Patrocinava a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 virou o que virou graças à indústria de cigarro, né? Que colocou muito dinheiro e tal. Então, é um negócio deles, eles têm que vender, né? Eles criam um produto, tem que vender. Se é certo ou se é errado, é outra discussão, né? Se o TikTok está fazendo certo ou errado, eu não sou especialista em rede social para dizer. Agora, o que está acontecendo é que muitos jovens estão mordendo essa isca e, a partir daí, os pais mal orientados ou na ânsia de dar uma explicação para uma falha ali deles, né? Cravam um diagnóstico de TDAH ou de autismo ou de algum outro transtorno do desenvolvimento Doutor Luiz, da personalidade. Os pais para terem, e aí eu não estou aqui generalizando, obviamente, mas muitos pais para terem sossego lançam exatamente nas mãos das crianças as telas, porque ali tem conteúdos assim, absolutamente voltados para a criançada e que prendem de fato a atenção delas, né? Sim. Você, pai que é, você acha que equilibrar é a melhor alternativa? Sempre. Equilibrar. Tomar, falar, não, isso aqui não é para você. É quase impossível uma criança viver sem uma tela. Claro. A escola pede que leve. Exatamente. Celular, né? Então, é equilibrar. Sim. É determinar tempo? Determinar tempo é o balizador mais concreto que a gente tem, né? Mas tempo, o tipo de conteúdo que aquele jovem está consumindo. É que, por vezes, dá para controlar. Né? Dá para controlar, dá para a gente ficar de olho, né? O que muitas vezes acontece é que nós, pais, estamos exaustos, eu me incluo nesse grupo, e às vezes a gente faz vista grossa, né? Às vezes eu chego em casa, vejo meu filho vendo meme lá, um meme atrás do outro, aquelas bobeiras todas, que não acrescenta nada, mas por hoje passa, né? Então, não estou dizendo que eu estou isento desse... Nós não estamos. Né? Ninguém está. Né? A sociedade Minha filha passa o horas. Desafio é esse. Né? Então, minha filha passa horas. A gente tem que jogando alertar. Videogame, conversando com a turma dela, etc. e tal. É um negócio impressionante. Só sai do quarto para comer alguma coisa, volta e vira madrugada lá. E é um negócio maluco. Mas eu sempre digo para minha filha...
mas repetidas vezes que ela é responsável pelas escolhas dela, É né? isso aí. Ela já tem uma idade mais, né? Já está com quase 20 anos, então. Mas, enfim. Muitos pais procuram o doutor Luiz Malta imaginando que há um quadro de autismo ali. Quando você vai identificar, não é a criança, esse é o problema. Às vezes a criança Acontece. está se ocupando de muitas coisas que estão criando irritabilidade, mas não tem ali um quadro de autismo. E isso acontece também com quadros que as pessoas acham que estão com depressão, procuram o doutor Luiz e você identifica que o problema é outro? Sim, isso acontece. Né? A grande maioria do público do consultório, de fato, vai ter um diagnóstico e vai ser proposto um tratamento medicamentoso. Né? Acho que a pessoa, para dar o passo de ir até o psiquiatra, às vezes é porque o problema é sério mesmo. Né? Essa verdade que a gente está falando, né, desse excesso de diagnóstico, muitas vezes para no cardiologista, para no ginecologista, para no clínico geral, e tudo porque, toma esse remedinho aqui que vai dar certo. Às vezes dá mesmo, né? Mas às vezes o remédio só joga para frente um problema que não é medicamentoso, é um problema ambiental. Doutor Luiz, quais os piores casos que aparecem para você? Que você diz, meu Deus, esse aqui vai ser difícil. Quais são eles? O que? De psicopatia, por exemplo? Não. Qualquer caso, quando a gente identifica bem o problema, a origem do problema e o caminho para resolver aquele problema, são casos, vamos dizer assim, cotidianos do consultório. Mas qual Os casos que efetivamente são difíceis é quando tem um fator ambiental difícil de resolver. Entendi. Vou te dar um De exemplo. resolver ou de identificar? Não, de resolver. Por exemplo, a pessoa é encaminhada para o psiquiatra com um quadro depressivo porque ela está com câncer, ela tem 1 ano de vida. Entendi. Como é que você resolve um problema desse? Meu Deus do céu. Né? Esse aí Ou é um dos pessoa- casos difíceis. É um caso difícil. Ou a pessoa está num casamento extremamente tóxico, né? Existe uma dependência financeira, existe uma relação de poder ali patológica. Filhos né? que prendem. Filhos a que relação. prendem, né? Às vezes, assim, pessoas que se sentem na famosa algema de ouro, né? Ela pode até sair daquela relação, mas o prejuízo vai ser tanto, né, que ela não consegue, ela não dá conta de dar aquele passo. Quem sou eu para julgar se ela deve ou não deve dar o passo, né? A gente tem que identificar, falar, o problema é esse, né? O caminho para solucionar o problema é esse. Você quer pagar o preço? Muitas vezes a pessoa não quer, né? E esses casos eu considero difíceis, né? E São você casos que o fator ambiental é muito complicado. Você absorve esses casos e sofre com eles, doutor? Bom, sofrer a gente sofre, né? Mas Não pode demonstrar. a gente mais difícil. tenta, a gente sofre mais ou menos como um técnico de futebol Mas você se sofre apega- quando um goleiro leva um frango. Mas você se apega ao caso, principalmente esses que são mais graves, se apega a ponto de absorver e enfim, Não, isso mexer com o seu É cotidiano? essa analogia que eu tô fazendo. O técnico de futebol, ele tá interessado no desenho do jogo ali, ele tá interessado na estratégia e tudo. Se eventualmente houve uma falha, né? Um jogador levou uma bola nas costas, o goleiro levou um frango e tal, claro que o técnico fica triste, mas ele não. Aquilo ele entende que não é dele, né? Eu fico efetivamente triste quando eu falho na minha técnica, né? Então, poxa, dei um diagnóstico errado, né? Falei que não era autismo e era autismo. Falei que era bipolar e não era bipolar. Isso aí realmente Nossa, deve causar me fere, né? E acontece, a gente está sujeito a erros. Agora, quando o fator ambiental é complicado, como esses exemplos que eu dei, claro que a gente sofre junto, né? A gente é humano e tal, mas na visão técnica, a gente fez o que precisava ser feito. E quando o né? paciente chega dizendo que há um problema, um quadro depressivo, ou os pais que chegam com uma criança, um adolescente, dizendo que ali há um caso de autismo, e você faz todo o estudo e chega e diz, não há. Eles contra-argumentam? Sim, Eles saem claro. chateados? Não saem chateados, eles contra-argumentam, a gente ouve a contra-argumentação, eventualmente a gente aceita ou não, né? A gente não é dono da verdade, mas a gente tenta sempre trazer o paciente, ou nesse caso os pais do paciente, para decidir juntos, né? Olha, vamos observar esse aspecto aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Isso tudo me faz chegar a essa conclusão. Vocês conseguem acompanhar meu raciocínio?
né? E a gente vai construindo juntos uma verdade, né? Da coisa imposta, né, de cima para baixo, eu acho que essa pergunta sua faria mais sentido. Ô, doutor Luiz, como é que eu tenho certeza, a ponto de ter que procurar um psiquiatra, que eu tenho déficit de atenção? Porque eu posso estar conversando com você aqui, com a minha cabeça ali no que eu vou fazer depois, no que eu vou fazer amanhã. Certo. Momentaneamente pode passar pela minha cabeça. Caramba, eu estou aqui, mas amanhã eu tenho que fazer esse mesmo horário, eu vou estar em outro lugar e tal. Isso é um ponto que já chama atenção ou é algo muito maior que isso? Ou seja, quem está assistindo a gente, que imagina que tem déficit de atenção, como é que vai identificar a ponto de procurar um psiquiatra? Mas é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco na volta do intervalo. Doutor Luiz Malta, meu convidado. Hoje a gente está falando aqui sobre... Ele trouxe essa palavra que é difícil de falar, psiquiatrização excessiva no nosso cotidiano. E a gente vai entrar mais nesse tema porque vai muito em cima daquele papo que nós batemos aqui com o doutor Roberto Fonseca sobre os desperdícios com tratamentos ineficazes, né? Então, é um pouco disso também, né? A indústria cria um monte de produtos, alguns médicos começam um tratamento que não era necessário. É um dos problemas dessa psiquiatrização excessiva no cotidiano. As pessoas procurarem achando que há um problema, quando na verdade o problema não existe. Enfim, a gente vai continuar falando disso na volta do intervalo, aqui no Saúde e Soluções. Mas é rapidinho, a gente já volta. Até já. Então, meus amigos, estamos de volta com Saúde e Soluções. Eu já falei com o doutor Luiz que é uma pena que a gente esteja entrando agora no último bloco. Mas o bom desse assunto, bom de entrevistar um psiquiatra, é que você tem tanta pergunta que ele vem uma vez, ele vem duas, daqui a pouco ele vem 3, 5, 10 e os assuntos não terminam. No bloco anterior, eu perguntei como é que eu identifico que eu estou com déficit de atenção a ponto de ter que procurar um psiquiatra. Certo. E aí, doutor? Olha, eu lembro de falar isso na outra entrevista, né? E vale a pena falar de novo. Tudo em psiquiatria é um matiz, né? É um degradê. Então, do lado de cá, a gente tem a pessoa absolutamente assintomática. Do lado de cá, a gente tem a pessoa com sintomas graves. A imensa maioria das pessoas vai estar nesse degradê aí. Então você provavelmente tem alguma coisa de déficit de atenção mesmo, mas você não tem o transtorno grave de déficit de atenção e hiperatividade, porque você é um cara funcional. A partir de que momento você precisa procurar o psiquiatra? A partir do momento que você estiver se sentindo disfuncional. Você marca uma reunião, não consegue chegar na hora. Você se propõe uma série de tarefas e não consegue executá-las. Você prejudica seus relacionamentos, prejudica seu trabalho, desorganiza suas finanças, e daí por diante, né? Fala coisas sem pensar, é muito impulsivo, e isso está te trazendo prejuízo, está te tornando disfuncional, vale a pena uma conversa com o psiquiatra, às vezes uma única conversa com o psiquiatra. Não é que você vai ter que ter um psiquiatra para o resto da vida e tal, mas uma avaliação psiquiátrica para te colocar onde que você está nesse degradê e quais as ferramentas que você pode usar, às vezes vale a pena. Hoje o assunto é a psiquiatrização excessiva no nosso cotidiano. Doutor Luiz, eu queria pegar um tema aqui, eu não sei se esse também se aplica. Claro. Demência e Alzheimer também se aplica esse tema de hoje, da excessiva psiquiatrização, ou não? Nesses casos aí... Não. Esses quadros de demência normalmente já são bem caracterizados. Fáceis de né? serem notados, né? Sim, a gente chama isso em perícia de evidentes ao leigo, né? Qualquer leigo vê que a pessoa está ali num declínio cognitivo, né? Então, no caso de demência, eu não vejo excessos, não. O que eu vejo é as pessoas vivendo mais, né? E aí, esses quadros acabam acontecendo mais, né? E tem ocorrido mais? Tem Sim, notado? a expectativa de Ao vida contrário, aumentando, a os expectativa de quadros vida de aumenta. demência aumentam também, né? Mas eles aumentaram efetivamente mais ou eles estão sendo mais mostrados? Isso se aplica também ao autismo e à depressão? Os casos aumentaram, o assunto está sendo mais discutido, os casos estão sendo mais mostrados.
vira mesa de debate, estão nos programas, são temas que estão sendo tratados, não só aqui, que é um programa que a gente entrevista médicos, mas em programas, em revistas eletrônicas, esses temas são sempre muito discutidos. Aumentou de fato ou está sendo mais mostrado? O fato de estar sendo mais mostrado aumenta o diagnóstico, né? Então a gente fala, né, muitas vezes limitado ao ponto de vista que a gente tem, né? A gente está numa metrópole, nós estamos aí na terceira ou quarta maior metrópole do Brasil, a gente lida com um público de poder aquisitivo, sociocultural mais alto e tudo. Agora, vocês imaginam, né? Num interior, né, num lugar com menos recurso, onde o conhecimento chega mais tarde, tudo. Uma criança com TDAH, uma criança com autismo, uma criança com alguma disfunção, ela não seria diagnosticada há algum tempo atrás. Seria aquela criança que ia apanhar de vara, de marmela, até sangrar, para o pai ver se passava um corretivo na criança, né? Hoje em dia, não. Essas crianças são diagnosticadas, são encaminhadas, são tratadas e tudo. Então, por causa do debate estar mais em evidência, esse tipo de informação chega em comunidades onde anteriormente não chegava. Tu Né? acha que a depressão também, por Mesma vezes... coisa. Né? Mesma coisa. Só que a depressão ela já está tão debatida, ela está tão em evidência há mais de uma geração, né? Vamos dizer, nos últimos 40 anos, né? Tem se falado muito em depressão, a ponto de ter virado, segundo a Organização Mundial de Saúde, maior causa de afastamento do trabalho no mundo, né? A doença que mais leva a afastamento do trabalho é a depressão. Então, ela está tão debatida, ela está tão colocada em evidência que hoje todo mundo identifica, né, um quadro depressivo, a ponto de identificarem quadros depressivos onde não tem aquela depressão clássica, né? É onde tem esses fatores ambientais que a gente está falando. O quadro depressivo, hoje ele é tratado com mais cuidado, mas ainda tem gente que diz, levanta dessa cama, vai praticar um esporte, isso é frescura, isso aí é não sei o quê, isso é mimimi, adoram falar isso. HG, eu acho que se eventualmente a gente tiver outra oportunidade de uma entrevista, teremos em breve. O tema pode ser como lidar com um paciente deprimido. Isso dá um compêndio, né? Porque a primeira coisa que os parceiros, as parceiras, os pais, os filhos, é mandar a pessoa reagir. É tentar entender o universo do deprimido a partir de um ponto de vista de quem não tem depressão, né? Então seria você mandar um deprimido mesmo, né? Pessoa que tem depressão, mandar reagir é mais ou menos como você mandar um paraplégico levantar da cadeira de roda, né? Não, levanta daí, pô. Preguiça é essa, né? Pô, o cara não consegue, né? E depressão, a depressão mesmo, melancólica, é um fenômeno parecido. Não adianta mandar a pessoa rezar mais, comer melhor, fazer exercício, reagir, meditar, essa coisa. Se ela tem uma disfunção química aqui que leva a um quadro depressivo... Isso tudo pode funcionar bem aliado ao tratamento, né, doutor? Sim, aliado ao tratamento, sim. Mas o primeiro passo é diagnosticar, tratar, esperar o tempo adequado de tratamento e mas a pessoa vai. Dentro do tema de hoje, dessa psiquiatrização excessiva, a depressão e o autismo, que eu estou falando mais porque hoje são assuntos mais tratados, sim, né? Claro. O doutor Luiz Malta recebe um alto número de pacientes que vão sem necessidade? Porque acham que tem o problema, porque assistiram, porque leram, porque viram, porque receberam um monte de golpes da internet dizendo se você tem isso, você tem aquilo. Se você Os testes do Google, Os né? testes a pessoa já do fez o Google. teste, né? Não, a pessoa nunca vai num médico para uma primeira consulta sem necessidade, né? Pelo menos a necessidade de uma orientação ela vai ter, né? O problema é que às vezes a pessoa vai com a expectativa de ter uma prescrição que vai resolver problemas que não são médicos, né? Esse aqui é o desafio. Existem problemas do estilo de vida da pessoa, né? E se ela vai no médico com a expectativa de resolver com um remedinho, ela vai se frustrar. Agora, esse tema ele é muito perigoso da gente falar,
né? Então eu estou sendo muito cuidadoso. Por quê? Porque a imensa maioria das pessoas que vai ao consultório, volto a dizer, tem indicação Sim. de diagnóstico, tratamento e acompanhamento, né, de um psiquiatra. O que a gente está falando aqui é de coisas cotidianas, né? Fulano está deprimido, fulano é bipolar, né? Ficou muito irritado no trânsito, é bipolar. Não, não é bipolar, né? A pessoa às vezes está vivendo um ambiente tão estressante, né, que ela fica irritada, que ela fica explosiva mesmo, eventualmente vai alternar isso com sintomas depressivos e nem por isso ela vai ser bipolar, né? A gente tem que entender o fator ambiental que está levando a pessoa àquilo ali. O transtorno bipolar, ele é um comportamento de alguém que já tem outro problema? Ou não? Não. Transtorno bipolar é um diagnóstico primário. Transtorno bipolar, a característica principal é a pessoa alternar episódios de muita energia, a ponto de ficar inadequado socialmente, com episódios de extrema depressão, né? Bom, então isso é grave. 2 polos, né? Bipolar. Isso por é grave. Isso é grave. Agora, isso é grave, tem que tratar. É um dos maiores desafios no consultório de psiquiatria é o tratamento do portador de transtorno bipolar. Agora, o que está acontecendo é que qualquer alteração do humor, volto a dizer, porque você está devendo, porque seu casamento está ruim, porque seu chefe te deu um esculacho, porque seu amigo viajou e não te convidou. Então, isso tudo, a pessoa pode ter uma alteração de humor, nem por isso ela vai ser bipolar. As pessoas estão mais irritadas naturalmente nos dias de hoje, doutor? Numa sociedade geradora de ansiedade, com certeza as pessoas estão mais irritadas. E como é que combate essa irritação? Se entregando menos aos estímulos geradores de ansiedade. Meu Deus do céu. Te dá um exemplo de dentro da casa de qualquer pai que tem filhos adolescentes. Se a gente afrouxa um pouco as rédeas, né? Os meninos ficam muito em tela, então rapidamente eles começam a brigar entre eles, ficam irritados, ficam azidos, né? Regula o estímulo ambiental, tira um pouco de tela, tira um pouco dos fatores geradores dessa irritação, voltam a ficar A vida calmo, social é algo necessário na vida das pessoas? Ou tem gente que não tem uma vida social e vive tranquilamente? Vida social, nós que moramos, por exemplo, em Belo Horizonte, uma cidade grande, uma metrópole, é absolutamente normal. Você conhece casos em que os seus pacientes não têm vida social e vivem bem? Não. O ser humano é um ser social, né? A gente precisa socializar em alguma esfera da nossa convivência, né? Seja no trabalho, seja na família, seja com os vizinhos, né? Tem que ter algum tipo de socialização para você estar efetivamente bem, né? Você pode ficar mais recluso em algumas épocas, né? Não sei, você recebeu um diagnóstico de uma doença grave, ou você mudou de emprego, enfim, houve alguma mudança importante na sua vida, você precisa dar uma retirada para dar uma resetada na cabeça, então, ok, normal, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa ser totalmente isolada, um ser associal, né? Não dá para acreditar que essa pessoa está tendo uma vida plena, né? Isso Ela vale tá para quem fugindo quer... de alguma coisa. Mas isso vale para quem opta em viver sozinho? Não, né? Não tem nenhuma relação, né? A pessoa optar, não quero casar, eu quero viver sozinho, então não tem nenhuma relação com isso aí. Tem um grupo de amigos, né? Tem o grupo do trabalho, tem um grupo de amigos. Normalmente são pessoas que viajam muito, fazem aquelas amizades temporárias ali na viagem, né? E tá tudo bem, tá né, tudo doutor? bem, tá tudo certo. Então aí não tem nenhum problema. Não. Né? Quando você me perguntou de socialização, fiquei imaginando aqueles eremitas no alto da montanha. Não. É a lá, pessoa que... Não, eu vou pro trabalho, mas eu saio do trabalho, eu não quero, por exemplo, ir pra festa da firma, que acontece agora no final do ano, em muitas empresas, eu não quero participar. Não, isso aí tá tudo certo. Tá tudo certo. É a opção dela. Tem um casamento do meu amigo, mas eu não quero ir no casamento, porque eu não quero socializar. Tá tudo certo, doutor? Isso aí, Quando dentro da escala de valores daquela pessoa, pode ou não estar certo, né? Mas em alguma esfera, essa pessoa deve se socializar, né? Seja na igreja, seja onde for, né? Mas a pessoa viver absolutamente solitária é um fenômeno que acontece no Japão. É uma preocupação de saúde pública no Japão, né? Pessoas que não se socializam absolutamente. Tem um termo japonês para isso, que eu não vou lembrar agora, mas são pessoas que não saem de casa.
Elas trabalham em casa, elas pedem comida em casa, elas têm encontros virtuais só, né? Estranho isso. E ninguém conhece essas pessoas. Elas estão enclausuradas dentro de casa. Então é uma doença, né? Já está caracterizado no Japão como uma doença, E né? grave, hein, doutor? Grave. E isso é não socializar, né? Agora, se a pessoa é mais reclusa, né? Não quer interagir com muita gente, não tem paciência, tá Mais bem. Mais introspectiva. introspectivo, mais intelectual, né? Às vezes mais espiritualizado, né? Ô, doutor, antes do início do programa, a gente estava batendo um papo sobre a questão de mulheres que têm relacionamentos tóxicos, Sim. né? E o quanto isso também pode levar a casos de depressão e tal, Sim. casos até muito, muito graves e tal. Esses casos, as mulheres que sustentam isso pelo amor aos filhos, a violência no lar mesmo, né? Pelo amor aos filhos, pela questão financeira que você citou e tal, essas mulheres têm uma tendência muito forte a terem uma piora no quadro, desenvolver e ter uma piora no quadro, e o que fazer? São situações muito delicadas, né? Quando existe uma pressão financeira muito grande para a mulher ficar no relacionamento, né? Às vezes o marido tem muito dinheiro, existe muito patrimônio envolvido numa separação, uma coisa assim. Essas mulheres acabam ou desenvolvendo quadros depressivos ou desenvolvendo algumas compulsões para poder lidar com essa frustração que elas vivem, né? Às vezes compulsão por compra, né? Compulsão por pequenos furtos, né? Cleptomania, né? Por exemplo, Você acontece, identifica né? alguns casos nesse Alguns sentido? casos, sim, porque são maneiras de sublimar essa frustração, né? Então você imagina que aos olhos da sociedade a pessoa tem uma vida de rainha, né? Mas dentro de casa a vida é um inferno, né? Uma situação hipotética, né? Essa pessoa ou ela vai entrar em depressão ou ela vai entrar num conflito tão grande que ela vai desenvolver algumas compulsões para poder ser a válvula de escape desses conflitos. Compulsão por compra é o mais comum, né? Coisa interessante isso, É. viu? Interessante isso. Eu queria fechar falando de um tema que está muito em evidência, que nós estamos assistindo na televisão, nas redes sociais também, que são os casos em que as pessoas agridem as outras do nada no meio da rua. Eu queria fechar com esse assunto com o doutor. Por que isso está acontecendo em profusão? Acontece porque as pessoas estão mais ruins, ou acontece também porque a gente tem todo lugar, tem uma câmera, a vida é um grande Big Brother mesmo, e a gente tem mais contato a essas coisas. Por exemplo, o sujeito que vem, bate numa velhinha no meio da rua, a velhinha cai, ele olha para trás, continua tocando normalmente, como se nada. Por que esses casos estão acontecendo com mais frequência, doutor? Everton, esses casos sempre aconteceram, né? Você exemplificou bem. O que acontece é que hoje tudo é registrado, né? Tudo fica para sempre, né? Então você falou uma bobagem no celular, mandou um recado mal criado para alguém que não podia mandar, aquilo ali foi printado, aquilo ali está para sempre em evidência, né? Então ficou aí em evidência nessa semana, né, um rapaz que derrubou uma senhora de 86 anos, olhou para trás e E não seguiu deu como se assistência, nada. seguiu como se nada tivesse acontecido. Isso sempre ocorreu, Mas é um quadro né? de psicopatia? Olha, É difícil falar só. sem conhecer a pessoa eu estaria sendo leviano, né? Porque, eu não sei, rapaz podia estar sob efeito de alguma substância, podia estar, Algum enfim, com alguma desafio dessas grande loucuras da pressão internet aí emocional na também? vida dele, né? Podia ter, enfim, podia tudo, né? Então, é difícil a gente dizer, assim, como médico, né, o que que aconteceu baseado numa imagem de uma câmera de segurança, né? Mas sempre ocorreu, né? O negócio é que hoje as coisas todas estão registradas para sempre, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que que a gente fala, com o que que a gente escreve, né? Porque tudo vai ser printado, tudo vai ser filmado, tudo vai ser reproduzido, né? Houve um caso triste disso, não sei se eu estou me estendendo muito, mas houve um caso de um médico no norte do Brasil, não sei se foi no Pará, uma coisa assim, que ele foi linchado virtualmente por causa de um suposto erro que ele tinha cometido e cometeu suicídio por causa de um linchamento virtual, né?
Por quê? Porque ficou registrado alguma coisa lá que ele não podia ter feito, não podia, mas um erro cotidiano, né? Já foi absolvido, não foi um erro, mas o linchamento virtual ocorreu. Então, o que pode acontecer com esse rapaz, né, que derrubou a senhora, aí é um fenômeno parecido, né? A gente dá uma opinião leviana, né, sobre um quadro que a gente não sabe exatamente o que aconteceu e linchá-lo virtualmente, né? Isso é muito ruim O para a linchamento sociedade, né? virtual hoje é uma tortura Péssimo para a psicológica sociedade, que é péssimo para é qualquer um pessoa. retrocesso, né? É total, total. E está crescendo cada vez Sim. mais e crescendo muito, inclusive. A números realmente cavalares. Gente, infelizmente nós vamos ter que acabar o papo. E quando o doutor Luiz Malta vem é sempre muito legal, porque o assunto rende e a gente fica com um monte de outros assuntos para uma próxima vinda dele. Doutor Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Até a próxima, então, pessoal. Lembrando que os episódios anteriores estão todos disponíveis no YouTube, então acompanhe por lá também, que tem sempre alguma informação que pode ser útil para você aí do outro lado. Até a próxima. Tchau, pessoal.